Bom dia, crianças! Tudo bem? Aqui é a professora Marina e hoje já é quinta-feira. Hoje a professora está aqui para perguntar para vocês se vocês estão conseguindo acompanhar as correções, se vocês estão estudando todo o conteúdo. Eu espero que sim, tá? E a professora Raquel espera que sim também. Hoje nós vamos fazer a correção da unidade 2 de matemática. Vamos lá então? Oi, crianças, tudo bem? Aqui é a professora Marina e eu estou aqui hoje para fazer com vocês a correção de todas as lições de matemática da unidade 2. Vamos começar então? Nesta unidade, a gente aprendeu a fazer muitas contagens. Deixa eu começar de novo, esqueci de pôr luz. Agora sim. Bom dia, crianças, tudo bem? Aqui é a professora Marina e eu estou aqui hoje para fazer com vocês a correção da unidade 2 de matemática. Então, eu vou mostrar as respostas, né, de todos os exercícios. Eu peço para vocês conferirem aí na casa de vocês, para a gente ver se está tudo certinho. Vamos começar então? Nesta unidade, a gente viu muitas contagens e aprendemos a comparar a quantidade de coleções. Então, nesta página, tem perguntinhas para vocês responderem, só que as respostas são pessoais, né? Vou dar alguns exemplos, mas eu quero saber qual foi a resposta de vocês em casa. Pergunta 1. Qual é o seu brinquedo favorito? Eu dei 2 exemplos aqui, né? Carrinho, boneca, pode ser peteca, bambolê, enfim, o que vocês mais gostam de brincar. Cada um responde o seu gosto, né? A sua preferência. 2. Muita gente se diverte fazendo coleções de carrinhos, bonecas, chaveiros e etc. E você faz alguma coleção? Do quê? Aí vocês deviam escrever e contar pra gente qual que é a coleção que vocês fazem em casa, certo? Próxima atividade. Página 30. Organizando brinquedos. Então, tinha uma prateleira com alguns brinquedos e a gente tinha que contar os brinquedos de cada tipo, né? Então, bonecas, carrinhos e petecas. Olhando aqui na prateleira, vocês deveriam contar quantas bonecas aparecem, quantos carrinhos aparecem e quantas petecas tem nessa prateleira. Lembrando que os brinquedos estão misturados. Então, a resposta correta são 10 bonecas, 11 carrinhos e 9 petecas. Estão com a atividade aí? Conferiram? Acertaram? Espero que tenham contado direitinho, hein? Aí, perguntinhas. Qual deles há em maior quantidade? Resposta correta, de carrinhos. Tem 11 carrinhos, então o que tem mais na prateleira são carrinhos, certo? Qual deles há em menor quantidade? A resposta, petecas. Só tem 9, tem menos petecas, né? E somando tudo, somando 10 mais 11 mais 9, contando o total de brinquedo da prateleira. Vocês conseguiram contar aí tudo na casa de vocês? O total são 11 brinquedos nessa prateleira. Acertaram? Eu espero que sim, hein? Próxima atividade da página 31. A coleção de miniaturas. Gustavo e Ana colecionam miniaturas de carrinhos e bonecas. Observe as coleções e escreva nos quadrinhos de cada uma quantos são os carrinhos e as bonecas. Mesma coisa, tá? Mesma coisa, contar quantos carrinhos tem aqui,
colocar o número embaixo. Contar quantas bonecas tem aqui e colocar o número embaixo. Então, são 18 carrinhos e 20 bonecas. O que é mais, bonecas ou carrinhos? Há mais bonecas, concordam? 20 é maior que 18. Pinte de vermelho um quadradinho para cada carrinho de Gustavo e depois de amarelo um quadrinho para cada boneca da Ana. Aqui a professora pintou, né, para representar a quantidade, ó. 18 quadradinhos e 20 quadradinhos representando as bonecas. O que você observou depois de pintar os quadrinhos? Vocês perceberam que a gente pintou todos os quadrinhos que tinha, né, representando as bonecas, e os carrinhos ficaram 2 quadradinhos sem pintar. Então, o que a gente observa? Que há 2 bonecas a mais que carrinhos. Conseguiram descobrir o porquê? Se a gente representar, né, um quadradinho para cada carrinho e um quadradinho para cada boneca, o correto seria pintar 2 quadradinhos a mais representando as bonecas. Certo? Próxima atividade, da página 32. As coleções dos amigos de Gustavo. Mais contagem. Lembra que eu falei que era um monte de contagem? Agora deveriam contar quantas bolinhas tem, quantos anéis, quantos dados e quantas pulseirinhas, né, teriam nesse desenho. Resposta: 32 bolinhas, 16 anéis, 16 dados e 18 pulseirinhas da Ana. Hoje vamos começar a contar os brinquedos da coleção. Lembra que eu falei que era para a gente contar uma quantidade de alguma coleção no dia 30 de abril e no feriado do dia 1º de maio era para vocês contarem outra coleção? Então, aqui eu dei o exemplo, né? Por exemplo, 11 bonecas num dia, no outro dia eu contei 18 carrinhos. Aí cada um colocaria a resposta sua, né? A sua realidade aí. Qual foi a contagem que vocês fizeram na casa de vocês? Próxima atividade, contagem regressiva. Lembra que a gente aprendeu também a contar de trás para frente? Então, olha só como fica essa atividade. Marcando 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e o 0. Atividade 2. Dentre esses números, vocês deveriam organizá-los também do maior, agora, né, para o menor. Fazer uma contagem também regressiva com esses números que aparecem na atividade. Então, a resposta correta é 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 e 8. Nessa página, na página 33, eu fiz um ditado de números. Vamos ver se vocês acertaram o ditado que eu fiz? Os números ditados foram 25, 32, 13, 21, 23, 34 e 29. Acertaram? Espero que sim, hein? Caça ao tesouro. Lembra que a gente adaptou essa atividade para fazer em casa? Então, a professora sugeriu vocês esconderem um objeto da casa e registrar nessa lição. Olha o que a professora fez para registrar. Aqui em casa eu escolhi esconder uma boneca. Então, eu escrevi aqui que o tesouro era a boneca. E onde eu coloquei a boneca? Escondi embaixo da mesa. Então, olha só, eu fiz um desenho representando uma mesa e a boneca estava lá guardadinha, né, escondida, participando da caça ao tesouro embaixo da mesa. Fácil, né? Era só usar a criatividade e fazer um belo desenho. Espero que vocês tenham feito. Na próxima atividade, era para vocês
descobrirem o tesouro seguindo essas pistas aqui e circular qual era a carteira que estava escondido o tesouro. Então, relembrando as dicas, o tesouro está escondido na fila da janela e ele está atrás da carteira que tem a mochila vermelha. Então, o tesouro só pode estar nesse exato lugar. Fácil, gente? Muito fácil, né? E um desafio para vocês descobrirem quantas carteiras você está vendo na sala de Gustavo. Ou vocês contavam de um em uma, ou antecipavam um pouquinho a multiplicação, né? E saberia que se a classe dele tem 5 fileiras com 7 carteiras cada, 5 vezes 7, 35. Né? Tem uma maneira mais fácil da gente descobrir sem precisar contar de um em um. Mas quem contou de um em um também está correto, tá? Calendário do mês de maio. Olha só, gente, completar o calendário, olhando no quadro numérico, como eu expliquei várias vezes, e fazer alguns exercícios que tem a proposta aí embaixo, né? Pinte os quadrinhos das segundas-feiras dos meses e leia os números em voz alta. Então, vocês perceberam que eu pintei esses 4 números aqui, que são as 4 segunda-feiras de maio? E os números são 4, 11, 18 e 25. Quantos sábados há nesse mês? Olha a coluna do sábado. Contando quantos sábados tem, a gente descobre que são 5 sábados, certo? Circule os dias em que você e sua turma vão contar a coleção que estão organizando. Lembra no vídeo explicativo que eu expliquei numa quinta-feira que toda quinta-feira a gente estipulava um dia de contar alguma coisa em casa? Podia ser contagem de lápis de cor, contagem de bolinha, contagem de garfo que a mamãe tem na cozinha, contagem de pratos que a mamãe usa, enfim, alguma contagem, contagem de livros de histórias que eu tenho em casa. Então, toda quinta-feira é dia de contar alguma coisa. Aqui no calendário, eu circulei esses dias para a gente saber. Então, os dias de fazer contagens são dia 7, 14, 21 e 28 de maio, certo? Olhando também nesse calendário, a gente deveria responder as perguntas embaixo. É um calendário de uma rotina semanal, né? Onde segunda-feira é parque, quarta é tanque de areia e sexta é leitura. Consulte o calendário do mês e escreva em que dias do mês foram a cada um desses lugares. Então, no parque, se o parque são em todas as segundas-feiras, olhando no calendário anterior, dia 4, 11, 18 e 25, dia de parque. Se o tanque de areia é nas quartas-feiras, então, quartas-feiras de maio são os dias 6, 13, 20 e 27. E leitura, se são nas sextas-feiras, os dias de leitura é dia 1, 8, 15, 22 e 29. Leia em voz alta os dias do mês em que os alunos foram ao parque. A gente já realizou. 3. Vamos escrever de trás para frente o número que foram falados na roda de contagem. Então, se eu contei 3 números diferentes, eu teria que marcar nessa linha em ordem regressiva de novo, né? Do maior para o menor. Próxima atividade, calculadora. A gente explicou também, né, qual que é a função da calculadora, para que ela serve. E aprendemos a digitar alguns números. A gente digitou o número 13 e depois o número 31. Responda oralmente. Os números que apareceram no visor são iguais ou diferentes? Resposta: são diferentes, porque o 13 indica uma quantidade e o 31 é outra quantidade. Embora os algarismos, né, sejam os mesmos e escritos de maneira invertida, cada número representa uma quantidade diferente, certo?
Gustavo fez aparecer na sua calculadora os números abaixo com um colega. Leia cada um deles. Era para olhar as fichinhas aqui e ler os números. Quadro numérico. Olha que atividade fácil e legal essa, né? De acordo com as cores dos quadradinhos, vocês deveriam escrever os números correspondentes, né? Então, aqui, nesse quadradinho que é dessa cor aqui, ó, desse rosinha claro, né? Desse salmão. Aqui seria o número 7. O 7, o anterior a 7 é o 6, o posterior é o 8. Então, só pode ser o 7 nesse lugar. E assim por diante, tá? Vou deixar as atividades aqui. Caso precise, durante a minha explicação, ir dando pausa no vídeo, façam isso. Assim as crianças têm um tempo maior para conferir se acertaram ou não, tá? E se erraram, é importante que faça a correção. Apaga e coloca a resposta certa, tá bom? Outro ditado de números, agora da página 39. 20, 26, 14, 31, 25, 19, 39. Acertaram todos? Espero que sim. Quantas são as bolinhas de gude? Bolinhas verdes, bolinhas azuis. Sem contar as bolinhas, responda oralmente. Será que tem mais bolinha verde ou bolinha azul? Aí a gente descobre que só olhando a gente consegue perceber que aqui tem mais, né? Existem mais bolinhas verdes. Como que a gente descobriu? Observando o desenho. Agora conte e escreva nos quadradinhos indicados o número de bolinhas de cada cor. Então, são 30 verdes e 22 azuis. E aqui embaixo, mais uma contagem de miniaturas da coleção. Então, eu marquei que no dia 13 de maio, eu contei 23 brinquedos na minha casa. Agora é com você. Depois de um jogo, a professora pediu aos alunos da turma que guardassem os dados, separando-os por cor. Então, vocês deveriam separar, né, e contar quantos são vermelhos e quantos são azuis. Resposta: 13 dados vermelhos, 16 dados azuis. Outro ditado de números. Vamos ver se acertaram? 9, 19, 23, 32, 28, 37, 39. Perguntinha 3. Que números podemos formar com os algarismos 2 e 4? 24 ou então 42, que é os algarismos ao contrário, né? Qual deles é o maior? 42. Acertaram? Espero que sim. E a última atividade de matemática da unidade 2 era aquela atividade com os lugares que os alunos sentam na escola, na classe, né? Então, na ocasião, eu pedi para vocês voltarem, né, à memória e tentarem descobrir qual era o lugar certinho de cada um. Agora, a professora Marina e a professora Raquel, a gente preparou um mapa da sala para a gente ver se vocês realmente acertaram os lugares que vocês sentam, né, na classe lá na escola Antônia da Guimar. Então, esse é o mapa da sala do primeiro ano A da professora Raquel. Eu quero que vocês vejam, né, a posição de cada criança. Lembrando que a gente, professora, a gente muda muitas crianças de lugar, né? A gente faz agrupamentos produtivos, né? A gente, de repente, precisa colocar uma criança mais perto da gente, ou então afastar uma criança que já tem autonomia para realizar sozinha as lições. Então, a gente faz mesmo esse movimento na sala. Pode ser que a criança tenha respondido de um outro lugar, né, que ela sentava mesmo. Não tem problema, tá? Então, se a criança colocou outra resposta, pode ser que realmente ela tenha sentado em outro lugar durante uma aula, né? Então, não precisa apagar. Mas é bom vocês terem a noção para vocês saberem mais ou menos a posição de cada um,
tá? Quem não fez essa lição, usa esse mapa para uma melhor orientação, tá certo? Então, eu vou colocar um pouquinho aqui para vocês verem o mapa da sala da Raquel, que é o primeiro ano A, tá? Para vocês localizarem aonde está o filho de vocês, quem senta atrás dele, quem senta na primeira carteira. Lembrando que aqui é a entrada da nossa sala, né? Aqui fica a nossa mesa do professor, a lousa, e esses lugares são os lugares da primeira carteira. E aqui o fundo da sala, né? A última carteira aqui atrás. Então, olhem direitinho. Esse vídeo vai com certeza precisar colocar pausa, né? Para vocês olharem certinho, conseguir responder as perguntas acima, tá? Quero que cada um responda o seu, resposta pessoal, e vamos fazer direitinho. Então, essa é a sala da Raquel, tá? Vou colocar para vocês darem pausa para conferirem certinho. E esse é o mapa da minha sala, do primeiro ano B da tarde, tá? Então, também tá o nome das crianças, o esquema que a gente usa, né? Como eu falei, a gente pode ser que mude, né? Que tenha mudado algumas crianças de lugar, inclusive, mas assim, é uma orientação para a gente e para vocês visualizarem a nossa sala. Lembrando também que aqui são os alunos que sentam na primeira carteira e aqui os alunos que sentam na última carteira, certo? Essas foram as lições de matemática da unidade 2 e eu quero que todo mundo tenha corrigido, tenha conferido, revisado todas as lições e estudem, porque semana que vem temos as avaliações diagnósticas, tá bom? Bom final de semana a todos e fiquem com Deus.